Se eu te falasse hoje que muitas das coisas que você tem passado não tem início aqui nessa terra, mas sim no plano espiritual. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você e eu quero que você se atente bem a isso. Meu nome é Antônio e você está no meu canal. Muitas das vezes nós nos prendemos em muitas coisas e não conseguimos entender por que nós chegamos a certas situações. Coisas que nós planejamos, coisas que nós intentamos fazer e às vezes parece que não flui, parece que não acontece, parece que está tudo travado, parece que está tudo com uma extrema dificuldade, uma extrema dificuldade. Mas hoje eu quero falar para você que há um plano e um propósito de Deus para a tua vida. O Deus que eu sirvo, o Deus a qual você acredita, ele não desistiu de você e muito menos deixou em segunda mão os teus planos e projetos. Os planos e os projetos do Senhor ainda estão de pé. A própria palavra de Deus nos diz, lá em Jeremias 29, que os pensamentos de Deus são bons para o seu povo, não pensamentos de mal, mas pensamentos para dar ao povo o fim que espera. Dentro desse contexto, nós vemos que Jeremias fala ao povo que Deus diz que tudo que eles estariam passando era para o crescimento deles. E é por isso que nós precisamos entender aqui que o Senhor ele tem planos bons para nós. Porque às vezes você pode pensar que por as coisas não estarem acontecendo da forma como você espera, da forma como você imagina, às vezes Deus te esqueceu, Deus virou as costas para você, ou até mesmo está de mal de você. Tem pessoas que chegam até a pensar isso, Deus está de mal de mim. Não é dessa forma, meu irmão. Os planos de Deus ainda são presentes na sua vida e tudo vai concretizar-se no momento certo. Mas nós precisamos entender que há algumas barreiras espirituais que nos impedem de alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, para que você possa entender. E junto comigo aqui no decorrer desse vídeo, você vai identificando estes problemas e vai quebrando essas barreiras. E assim quebrando essas barreiras, você verá como a sua vida mudará na presença do Senhor. Amém? Deixa eu compartilhar uma palavra aqui. O primeiro ponto aqui, que muitas das vezes nós temos três inimigos. O nosso primeiro inimigo é o mundo, o sistema mundano. O segundo inimigo é o inimigo de nossas almas, o diabo, aquele mal etéreo, tenta contra os filhos de Deus. E o terceiro é a sua própria carne. Esses são os três inimigos do ser humano que militam contra os projetos e planos de Deus para ele. Isso às vezes tem combatido a você de uma forma que você não espera. Como que o mundo te combate? Em primeiro aspecto, muitas das vezes as coisas que acontecem no mundo aí, as coisas da forma que acontecem no mundo, dão a entender que o caminho mais fácil é o caminho certo, que o caminho pragmático, ou seja, aquilo que dá certo, não aquilo que é certo, é aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve tentar fazer. E aqui está o primeiro ponto em qual nós nos afastamos de Deus e do plano ao qual ele tem para nós. O que? Nós tentamos nos conformar com o mundo, ou seja, tomar a forma do mundo. Em Coríntios nos diz isso, não conformeis com o mundo, nem tomei a forma dele. Ou seja, a forma como o mundo, que um povo sem Deus age sem temor, não é a mesma forma daqueles que querem ter uma vida próspera, uma vida abençoada, biblicamente na presença do Senhor. Precisamos entender, mesmo que a pessoa esteja divulgando coisas que não deve, você não deve fazer. Mesmo que minta, roube, engane, você não deve fazer. Quando nós olhamos para o exemplo daquele que não serve a Deus e começamos a ter ele como exemplo, como patamar de sucesso, nós já estamos desmerecendo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então é preciso entender que o primeiro inimigo que tenta te afastar dos planos e dos projetos de Deus é o mundo e todo o seu sistema corrupto e maligno. E você precisa abrir mão disso. Você não precisa fazer como os outros para dar certo. Você não precisa sonegar, você não precisa errar, você não precisa partir para certos tipos de coisas para você achar que vai dar certo. Ah, porque com meu amigo deu, com a minha amiga deu, com aquele empresário deu, com aquela pessoa deu, então se eu fizer da forma que ele fez, então vai dar certo para mim também. Não é assim que funciona. Aquele que está em Cristo tem uma nova identidade e junto com essa nova identidade, ele compreende que somente Deus é quem pode fazer sobre a vida dele as coisas florescerem, fluírem de maneira consistente e verdadeira, porque é uma diferença entre crescimento e inchaço. O inchaço nem sempre é bom, aumenta de tamanho, mas não é saudável. Já o crescimento não, ele vem totalmente natural, vem uma coisa orgânica. Então o que você precisa entender, que eu preciso entender também. O primeiro aspecto é que nós não podemos nos conformar ao mundo para queremos ter alguma coisa. Precisamos buscar a nossa identidade em Cristo. Isso vai nos fazer chegar muito mais longe do que nós podemos pensar ou imaginar. Em segundo aspecto, o inimigo de nossas almas, o inimigo, ele mesmo tem lançado setas muitas das vezes dentro do nosso coração, dos nossos olhos, da nossa mente, tentando atiçar a nossa carne para que nós venhamos a sair fora dos planos e dos projetos. Você sabe qual que é a maior tentação? A sua maior tentação muitas vezes não é você pecar com a sua boca, com
os seus olhos é você abrir mão daquilo que Deus tem para você para buscar aquilo que você mesmo quer. Ou seja, muitas das vezes as maiores tentações que enfrentamos é abandonar o plano e o propósito de Deus na nossa vida para fazermos segundo a nossa própria vontade. Porque nós entendemos que o quê? Que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando nós nos conscientizamos disso, meu irmão, você pode ter certeza, minha irmã, você verá o agir de Deus. Tem uma frase muito legal que eu sempre ouço de vez em quando aqui, até publiquei na minha página lá, que as coisas acontecem de maneiras que nós não esperamos. E nós precisamos colocar todas as coisas na mão de Deus. Porque a partir do momento em que você coloca tudo nas mãos de Deus, tudo que acontece você vê a mão de Deus. Você está entendendo? Quando você coloca tudo nas mãos de Deus, você começa a ver a mão de Deus em tudo. A palavra do Senhor em Romanos 8:28 nos diz sobre isso. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Você precisa entender que quando você coloca e descansa no Senhor, você está confiando que o Senhor fará maior e muito melhor do que o que você pensa ou imagina. Ou seja, você está depositando a tua fé e confiança. Hebreus 11 também nos diz isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a própria das coisas que não se veem. E 6 nos diz também, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, que é recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, a nossa fé desempenha um papel muito importante na nossa caminhada e rumo aos frutos a qual nós obteremos da parte do Senhor. Nós precisamos entender esse ponto aqui. E o terceiro ponto somos nós mesmos, irmãos. A palavra do Senhor lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, vai nos dizer sobre as 9 características do fruto do Espírito. Mas lá no 5:19 vai nos dizer também sobre as obras da carne. E as obras da carne são muito mais numerosas. Por quê? Porque a nossa carne milita contra o Espírito nascido. A nossa carne milita contra o novo homem que nasceu a partir do aceitar do sacrifício de Cristo. E muitas das vezes o seu maior sabotador vai ser você mesmo. Muitas das vezes quem vai sabotar os planos e os projetos de Deus na sua vida não é o inimigo, não é o seu vizinho, não é aquela pessoa que você acha que tem um desafeto com você. Às vezes simplesmente é você mesmo. Às vezes o que falta pra gente é sentar e tomar responsabilidade sobre as nossas atitudes. Porque muitos cristãos e muitas pessoas têm tido aquela mentalidade infantil de que sempre terceirizando a culpa para um, para outro, a culpa é da minha mãe, do meu pai que não me instruiu, a culpa é do dinheiro que falta, a culpa é disso, a culpa é daquilo, e nunca olha para si mesmo, nunca olha para o seu interior e fala, não, mas o que eu poderia ter feito para melhorar até aqui? O que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter melhorado, o que eu poderia ter deixado de dizer, ou seja, não ter respondido, ações que eu poderia ter voltado atrás, aquela conta que eu não precisava ter pedido naquele momento, aquela atitude, aquela compra, entre outras coisas, entendeu? Às vezes a gente vive como se não houvesse amanhã, mas o amanhã chega e a gente não se preparou para ele. Já ouviu aquela frase? Eu vivo hoje, o amanhã pertence a Deus. Sim, o amanhã pertence a Deus, mas o Senhor também é fiel e justo. Ele é fiel para que você possa plantar, mas Ele é justo para que você possa colher aquilo que você planta. Se você planta muitas das vezes coisas que não agradam a Deus, se você planta muitas das vezes inconsequências, ações inconsequentes, você não tem como colher coisas boas, não terá como você colher coisas boas disso. Quando nós plantamos coisas, atitudes desavisadas, coisas no achismo, na hora, entre outras coisas, nós não temos como esperar outras coisas melhores vindo disso. Nós precisamos entender isso aqui. E é por isso que até aqui você ficou para entender esse vídeo aqui. O Senhor tem um plano e um propósito para a tua vida e o propósito do Senhor ainda não se encerrou. Você pode estar machucado, você pode estar magoado e até pensando que as coisas não vão acontecer da maneira que você espera. Mas eu posso te garantir uma coisa, as coisas podem não acontecer da maneira que você espera, mas podem acontecer da maneira que Deus quer para a tua vida, se assim você colocar nas mãos do Senhor. Se assim você esperar e confiar no Senhor, meu irmão, às vezes os planos de Deus planejados para nós são muito melhores do que os nossos planos. Então tira essa tristeza do teu coração, tira essa mágoa, esse rancor. Muitas das vezes é uma palavra forte, uma palavra pesada, né? Mágoa, rancor, isso. Mas muitas pessoas estão passando por isso e não se dão conta disso. Por situações do passado, isso até acaba influenciando ela nos dias de hoje. E não é isso que Deus tem para você. Deus te disse que Ele pode escrever uma nova história para você. As suas escolhas erradas do passado, seus erros, não nada mais serviu do que experiência. E o Senhor é perfeito para transformar todo e qualquer tipo de experiência em aprendizado. No Senhor, nós precisamos entender não o porquê da aprovação, mas o para quê da aprovação.
Não o porquê da dificuldade, mas o para quê dessa dificuldade. Para que nós possamos crescer. Às vezes nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, porque estamos fazendo as perguntas erradas. Ore a Deus, peça para que Deus molde o teu coração e te mostre como fazer as perguntas certas no tempo certo e quais atitudes serem tomadas. Amém? Então creia, descanse no teu coração e guarde essa palavra, que o Senhor possa falar grandiosamente, cada vez mais. Amém? Eu quero orar por você aqui, 1 minutinho de oração, eu creio que não vai fazer mal, até 30 segundinhos aqui. E se essa palavra falou com você, meu irmão, compartilhe com mais pessoas, porque aqui quem fala não sou eu, é apenas uma mensagem do Senhor, amém? E se mudou a sua vida, se transformou a sua vida, agradeça a Deus, porque Ele é dono de tudo, de todas as coisas, e toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, amém? Seja um canal de bênção, se possível for, envie essa mensagem para mais uma alma e que outras vidas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, alcança com poder, graça e autoridade cada vida que verá, meu Pai, este vídeo, esta passagem, Senhor, meu Deus. Que o Senhor jogue por terra todas as barreiras, todos os impedimentos, Senhor. Que os teus filhos venham a crescer na graça e no conhecimento que é somente em Ti, Senhor, meu Deus. Que neste ano de 2025 seja um ano abençoado na vida de cada um deles, ó Pai. Eu quero acreditar e eu oro, Pai, para que cada pessoa que está nesse canal possa ver, ó Pai, o Senhor trabalhando milagrosamente sobre a vida deles, ó Pai. Aquilo que eles têm colocado nas tuas mãos, ó Pai, seja do alto da cabeça até a planta dos pés do Senhor alcance, ó Pai. Meu Deus, portas sejam abertas, meu Pai, que muitas pessoas possam ser curadas, ó Pai, fortificadas, edificadas no Senhor. É o que nós oramos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem com Deus e até a próxima.